Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos no Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Hoje comentando o livro ainda de 2 Reis, capítulos 15 e 16. E é impressionante, né? A sucessão dos reis de Israel, o reino do norte, e também a sucessão dos reis de Judá. E vamos perceber que, de forma até mais crítica espiritualmente, o reino do norte ele está totalmente desviado, daquilo que eram as coisas de Deus, a palavra, a Torá, os ensinos. Elias e Eliseu já não estavam mais inseridos já tinham passado, morrido, e lhes faltava certamente profetas que lhes apontassem o caminho. E é onde nós vamos ler lá na frente, onde não há profecia, o povo se corrompe. Porque o profeta, ele tinha o ofício de proclamar a palavra do Senhor, a vontade de Deus, os ensinos da Torá. Esse era o principal razão do profeta, ainda que ele era um vidente, ele podia ver, prever, coisas que o Senhor o revelava, mas também principalmente estar de acordo com a palavra de Deus. Pois aqui nós vamos ver, no reino de Judá, Uzias, filho de Amazias, agora reinando, começou com 16 anos. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não retirou, nem destruiu os santuários dos ídolos, dos idólatras, E assim o povo seguia sacrificando a esses falsos deuses. Depois, então, Jotão, porque Jotão era filho de Uzias. Nós vamos ler mais adiante nos livros das crônicas, que Uzias ele tem uma prática equivocada, um orgulho, uma soberba, que ele quer fazer algo que não lhe pertence, não lhe era ofício do rei, e sim dos sacerdotes do templo. E ele então é tomado por uma lepra e morre dessa doença, mas ele fica isolado ainda como rei, mas Jotão, seu filho, é quem administra o palácio e governa o povo. Depois nós vamos ver que Jotão então assume de fato, com a morte de Uzias, o reinado de Israel. Mas já no reino do norte está reinando Zacarias, filho de Jeroboão II, Nós vamos ver coisas aqui muito sérias, como que acontecia, as pessoas totalmente fora daquilo que era a vontade do Senhor, Mas também com isso, ao passo de que eles não tinham nenhum fundamento dos princípios morais, éticos, sociais, espirituais, da palavra, da Torá, dos ensinos de Moisés, automaticamente eles viviam frágeis, sofrendo também levantes, sofrendo sempre traições. E é isso que nós vamos ver. Vamos ver que Salum, ele conspira contra esse Zacarias e mata ele diante do povo e se torna seu sucessor. Depois de Salum porque ele reinou somente um mês, Era um governo muito instável, frágil. Manaém, então, ele também matou Salum e toma o poder. Manaém, ele faz acordos com o rei da Síria para não virem invadir, mas já começa a haver pequenas levas de exílio, pois eles vão perdendo territórios como o Gileade, aquela parte mais norte, Zebulon, e também o que é a região hoje das colinas de Golã. Mas depois deste Manaém veio Pecaías, que era filho de Manaém,
e ele reinou por 2 anos, mas não, interessante, todos esses reis que mencionei, Zacarias, Salum, Manaém, agora Pecaías, né? Todos eles você vai ver o registro da seguinte ordem, que não se afastaram dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a cometer. Então, como foi terrível as influências desse Jeroboão. Depois de Pecaías veio Peca, né? E assim Peca reinou em Samaria por 20 anos, e depois, então, Oséias, porque nessa ocasião o rei da Síria já havia levado cativos, não é, para a Síria, tomando a Galileia, Gileade, como eu disse, toda aquela região. Depois, então, esse rei que toma o poder, Oséias, né? Ele conspira contra Peca. E agora lá nós vamos ver no Reino do Sul, porque a gente estamos aqui no Reino do Norte, agora no Reino do Sul, né? O Osias que falece e Jotão toma e assume o reinado. E depois, né, de Jotão, né, ele também não destrói os santuários idólatras, né, e o povo segue praticando e queimando incenso a esses falsos deuses. Mas naqueles dias, com isso também, né, os povos inimigos, Deus permitia o sofrimento, né, aquela humilhação que eles passavam com os reis vizinhos. Mas por fim, seu filho, né, Acás, é sucessor de Jotão, né, pois Acás é coisa muito triste, né, que ele também faz. Ele tinha 20 anos quando começa a reinar Judá, faz o que é mal aos olhos do Senhor, não anda como seu antepassado Davi, e olha, chega ao extremo de sacrificar o seu filho no fogo. Esse é um rei de Judá, que por certo atraiu também, né, maldições, derrotas sobre si. E assim ele também, não só que, né, faz essa prática detestável, como outros que tomam lugar para isso, mas também ele despreza as coisas do templo. Ele oferece para o rei da Síria o ouro, a prata do templo, aquela grande bacia que era chamada de mar, que era uma água de purificação junto ao templo. Ele também remove, bota um templo que ele viu lá em Damasco, né, e traz para dentro do santuário do Senhor. Então ele faz coisas abomináveis e terríveis. E por fim nós vamos encerrar a leitura falando de Ezequias, que foi seu sucessor. E eu creio que vai mudando um pouco o quadro quando vamos ler mais adiante sobre Ezequias. Mas em Atos, Paulo está, né, na região da Ásia, e ele está também vivendo ali, né, perseguições, não só Paulo, os irmãos também, porque era em Éfeso que tinha o grande templo de Artemis, a Diana, né, também conhecido, e os artífices, eles viram que os seus negócios foram muito mal, né, porque o povo se convertendo foi se afastando da idolatria. E isso, então, causou uma ira naqueles que viviam deste comércio. A prosperidade deles vinha disso. E assim levaram eles para, não Paulo, mas os seus companheiros, Demétrio, né, Gaio, Aristarco, foram para ser também levado diante de uma multidão, mas ainda que o escrivão, né, da cidade, ele tomou uma palavra e disse: calma, gente, se não há uma acusação, né, que tenha procedência, não podemos fazer nada. Temos aí os oficiais, os juízes,
E aí acalma a multidão e dispersa. Paulo queria ir lá de qualquer maneira, mas os demais irmãos não permitiram. Bem, Jerusalém, Judá é assim. O Salmo 147, 1 a 20 diz: o Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Mesmo com os desvios, com os equívocos dos reis de Judá, o Senhor nunca afastou os seus propósitos de Jerusalém. Por isso diz, ele reconstrói. Aquilo que Deus, ele tem uma escolha e ele ama, ele nunca desiste. Deus nos abençoe. A paz.